Olá, prezado telespectador. Seja bem-vindo ao canal Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e agradeço pela sua audiência. Estou pregando sobre o livro de Jó e hoje eu vou falar sobre o texto que se encontra no livro de Jó, capítulo 19, dos versos 23 ao 27. Assim diz a palavra de Deus: Quem me dera agora que as minhas palavras fossem escritas, quem me dera fossem gravadas num livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros o contemplarão. E por isso as minhas entranhas se consomem no meu interior. Quem está falando isto aqui é Jó. Jó, que viveu muitos e muitos anos antes de Moisés. Jó, que viveu num tempo onde a revelação de Deus escrita ela era inexistente. O que ele sabia a respeito de Deus veio de forma oral pelos antigos, mas ele conhecia a Deus dentro do seu coração. E ele ainda dizia o seguinte, no meio da sua tribulação, apenas situando cada um de nós: Jó era um homem temente a Deus, muito rico, com uma família brilhante, de grande projeção social, mas Jó perdeu tudo porque Satanás disse a Deus que Jó só servia ao Senhor pelo fato de ter bens, ou de ter família, ou de ter saúde. Então Deus permitiu que Satanás tocasse nestas coisas, mas que não tocasse na vida de Jó. E Satanás então operou de tal maneira que Jó ficou sem saúde, sem família, sem filhos, sem bens, e agora Jó está numa situação tenebrosa, terrível. E ele não entende o que está acontecendo. Mas ele entende uma coisa, que isto vai passar, que isto iria passar. E de fato, quando lemos o livro todo de Jó, nós vemos que ele cria num futuro melhor. Ele acreditava que ele seria redimido, que ele seria comprado, que ele seria transformado, que ele seria resgatado. E que ele teria um futuro, ainda que fosse depois desta vida. Mas ele manifesta uma coisa interessante. Ele diz assim: quisera que as minhas palavras fossem escritas. Foram escritas, que beleza! E quisera que fossem gravadas num livro e com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Por quê? Porque quando você escreve na areia, as palavras vão embora. Mas quando você escreve na rocha, elas permanecem. As palavras de Jó foram escritas na rocha, porque elas foram eternizadas nos livros. E ela está aqui na nossa mão, depois de milhares de anos que este homem viveu na presença de Deus. Deus cumpriu a oração dele. E é interessante, meus queridos telespectadores, que nós nos lembramos de momentos que foram inusitados ou muito simples. Quando alguém nos diz uma palavra, tenha sido ela boa ou ruim, às vezes já vão 40 anos, 50 anos que aquele fato aconteceu, nós ainda nos recordamos daquilo. Palavras boas, por exemplo, que alguém nos disse, nunca nos esquecemos. Também palavras ruins que nos falaram e que feriram profundamente o nosso coração, nós também nos lembramos. É importante que nós saibamos que tudo que dizemos, tudo que falamos, tudo que vivenciamos, isso está sendo registrado. Se não na mente de uma pessoa, no coração de Deus está. Um dia
tudo virá a juízo e prestaremos conta de tudo o que fizemos. E para nos livrarmos do juízo final, só existe uma alternativa. Se nós formos até o Supremo Juiz para prestarmos conta de nossos atos pelas nossas próprias forças, seremos condenados, pois a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Pecado é erro, então o salário das coisas erradas é a morte. Então todos estaríamos condenados. Estaríamos não, fomos condenados. Mas Cristo veio para ser o nosso Redentor, para nos libertar, para pagar a dívida do nosso pecado, para tirar de sobre nós a responsabilidade de prestarmos contas e Ele prestar contas em nosso lugar, por ser Ele o sacrifício em nosso nome. Deus ensinou no Velho Testamento que os cordeiros tomavam o lugar do ofensor, simbolicamente, para que o ofensor estivesse em comunhão com Deus. Mas era apenas um símbolo, apenas uma cobertura. Cristo, no entanto, veio para ser, como disse João o Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para pagar o preço dos nossos pecados. Então, quando formos prestar contas no juízo final, se nós tivermos crido em Jesus de todo o coração, para Ele ser o nosso Salvador, haverá um carimbo na nossa ficha, simbolicamente falando, dizendo assim: todos os pecados desta pessoa já foram pagos na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Aleluia! Que beleza! Mas ele diz aqui no versículo 25: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Ele cria em Jesus. Ele não sabia que Jesus era Jesus, porque milhares de anos depois é que Cristo veio, mas ele cria que o Redentor dele vivia e que no fim se levantaria. E cria mais ainda. Ele diz assim: e depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o contemplarão. E por isso as minhas entranhas se consomem no meu interior. Ele dizia o seguinte: ainda que o meu corpo se desfaça, eu me levantarei, e com estes olhos, como diz o caboclo, né? Com esses olhos que a terra há de comer. Mas agora ele diz: com estes meus olhos, um dia, depois de toda esta tristeza, depois do meu corpo ser consumido, o meu corpo se levantará, porque o meu Redentor vive. Por isso, meu caro telespectador, nós cristãos cremos na ressurreição. Um dia, à semelhança de Jesus Cristo, sairemos da sepultura. Um dia, à semelhança de Jesus Cristo, teremos corpos perfeitos. A Bíblia diz que carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Mas Jesus Cristo, depois de ressuscitado, comeu com os seus apóstolos e disse assim: toquem-me e vejam que um fantasma não tem carne e ossos, como eu tenho, depois da ressurreição. Então, se carne e sangue não herdam o reino de Deus, carne e ossos, com aquilo que ocupar o lugar do sangue, será herdeiro do reino de Deus. Corpos transformados, corpos que não se desfazem mais, corpos que não se destroem mais, corpos que não envelhecem mais, corpos que não adoecem mais. Nós ressuscitaremos. Por isso, meu caro telespectador, a fé que Jó teve, eu peço a você que considere tê-la também. Diga também: eu sei que o meu Redentor vive, Cristo vive. Nos cultos, a minha esposa gosta muito de cantar os hinos sobre a ressurreição de Jesus. E é porque o Redentor vive. Ele morreu sim, mas ressuscitou. Por isso nós podemos crer e sermos salvos, porque o nosso Deus não está morto. O nosso Deus está vivo nos céus, à direita de Deus Pai. Eu sei
que o meu Redentor vive. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra que nos revela que há salvação no Redentor, que é Jesus. Muito obrigado porque Jó teve as suas palavras registradas não numa rocha, mas escritas no passado, e elas foram duplicadas, multiplicadas e hoje estão esparramadas no mundo aos bilhões. E eu te agradeço por esta dádiva. Eu te louvo porque um dia os olhos de Jó se abrirão fisicamente e contemplarão o seu Redentor. Assim como nós que cremos em Jesus, também o contemplaremos. Obrigado pelo poder da tua palavra e que cada um dos telespectadores creia em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por assistir a mais um vídeo de meu canal. Aqui não tem inteligência artificial, sou inimigo dela. Ela tem tentado substituir a nossa humanidade. E aqui você não vai ouvir uma máquina pregando, porque máquinas não têm o poder do Espírito Santo. Deus só o concedeu a seres humanos. Aqui você vai ver um ser humano que tem as suas deficiências, tem as suas imperfeições. Eu não preciso de máscara, porque diante de Deus nenhum de nós está mascarado. Aqui você vai ouvir a pregação de quem crê nas Escrituras como única palavra de Deus. E eu agradeço pela sua audiência. Você pode ofertar em nosso canal se assim desejar. Não precisa. Você não vai ofertar para ganhar alguma coisa. Não, nós ofertamos por gratidão. Se o seu desejo for manter-nos, ajudando-nos de forma missionária, o caminho está aqui através deste Pix. Mas tudo que faço e que publico é gratuito. Acompanhe as sugestões que estão aqui em volta e aguarde a nossa próxima publicação, se Deus quiser. Deus o abençoe. Tchau.